irmãos, quero saudá-los aqui. Essa é a primeira vez que estamos nos vendo aqui através do canal. Feliz 2025. E quero trazer com essa entrada agora um grande pedido de desculpas, porque algumas coisas aconteceram e eu não estava entendendo, e isso me afastou, né? Atrapalhou os planos de Deus um pouquinho, porque eu recuei, porque eu me encontrei perdido, atingido por alguns acontecimentos que me abalaram emocionalmente. E aí eu fiquei um pouco recluso, já são, se eu não me engano, 3 semanas aí sem trazer um vídeo novo. Mas graças a Deus que Ele não desiste de mim e nem de nenhum de vocês. A gente só precisa realmente buscar a Ele, principalmente quando está assim, atingido, perdido, abalado. Foi o que aconteceu comigo. E assim como uma das muitas pregações que eu ouvi esses dias, uma disse exatamente assim: a primeira coisa que o pecado faz é te afastar de Deus, é de te afastar da oração, ou seja, da sua conversa com Deus. Faz você se sentir envergonhado perante o Senhor. E eu não preciso entrar em detalhes, mas eu gostaria de dar essa satisfação para vocês que curtem o canal por conta da palavra de Deus, da exaltação que é ao Senhor Jesus. Então eu gostaria de me retratar e dizer e assumir, né, um renovo, um compromisso renovado de tocar adiante essa missão que me foi dada, sem recuar, não importa o que eu passe, porque agora eu entendi. Agora há pouco também assisti uma pregação de um cara que eu admiro muito, um evangelista cheio de unção, chamado David Leonardo. E ele disse uma frase que foi assim crucial assim para que eu compreendesse tudo que eu passei nos últimos dias. A frase que eu ouvi há pouco numa pregação, como eu disse, de David Leonardo foi: o prego que se destaca é martelado. A árvore que não dá frutos não é perseguida, não aparece. E eu custei um pouco a entender isso. Por isso vocês que estão sendo mais fiéis ao canal devem ter percebido alguns afastamentos. Se eu não me engano, já foram 2 vezes que aconteceu isso. E eu ainda não tinha entendido o valor que eu tenho para Deus, porque Ele tem me usado para alcançar vidas com a palavra dEle. E eu acabei me perdendo nessas perseguições, nessas armadilhas, e aí recuei. Mas hoje, graças a Deus, mais consciente do que está acontecendo, Deus me mostrou uma visão melhor do que está acontecendo, do que acontece no mundo espiritual. E como a frase agora há pouco foi dita, se eu estou sendo perseguido, é porque eu estou sendo valioso para Deus. É porque eu estou no caminho certo. É porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. Consciente agora, completamente disso, eu assumo um renovo desse compromisso com Deus em primeiro lugar e com todos vocês que acompanham o canal, de não importa o que aconteça, hoje com esse entendimento que o Santo Espírito de Deus me deu, eu vou continuar com esse canal, com as mensagens que o Senhor mandar através de mim, para exaltar o nome dEle, para chegar no seu coração, para atingir o máximo de pessoas que puder, para que vocês se encontrem com o Pai, assim como eu tenho me encontrado em cada passo da minha jornada. Eu quero de novo dizer: como é bom quando a gente passa por provação.
Como a própria palavra diz, como é bom quando a gente está fraco, porque aí a gente é forte. Porque Deus é nossa força. Porque a gente reconhece em Deus e busca nele o que precisamos, porque está tudo em Deus o que precisamos. Então, meu irmão, de novo, quero lhe saudar, quero lhe dizer que o compromisso está reafirmado e, se Deus quiser, que Ele, que é minha força, não vai haver mais nenhuma interrupção em nome de Jesus. Não importa o que aconteça, porque hoje eu vou ter, a partir de hoje eu vou ter consciência de que se estou sendo perseguido pelo inimigo de nossas almas, é porque eu estou fazendo o trabalho que Deus quer. Porque eu estou sendo valioso para o reino de Deus. Amém, meu irmão? A palavra está em Mateus 5:39. E diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Essa palavra, quando lida superficialmente, já trouxe muitas interpretações erradas, muitos ditos populares, né, e entendimentos errôneos, porque não foram aprofundadas. Meus irmãos, a palavra de Deus é um livro de cabeceira, é um livro para você ler todo dia, para você, porque a mensagem que você lê hoje, se você ler amanhã novamente, ela vai te trazer uma interpretação nova, porque é um livro vivo. Isso aqui é a palavra de Deus. Foi escrita há mais de 2000 anos atrás, então ela é viva, porque o Senhor vive para sempre. Então, esse manual aqui tem que estar integrado na vida da gente todo santo dia. O que é vital para nós é, hoje em dia, corpo físico é o quê? O ar. É a essência da vida. Se a gente não tiver, a gente morre. E do espírito é Deus. A essência da gente é a do Criador. Nós, criaturas, feitos filhos hoje pela morte de Jesus Cristo, não vivemos sem o Pai, sem o Criador. E essa palavra, tem gente que diz assim, então se alguém, Jesus ensinou o quê? A ser passivo, a tomar pau toda hora e ficar quieto? Não. A gente precisa se resguardar a integridade da gente. O que Jesus disse é: não resistais ao mal. Não resistais ao mal quer dizer não enfrente o mal com o mal. O que Jesus disse é ceda ao bem. Essa palavra me trouxe esse entendimento. Ceder. E novamente eu falo, o ceder que Jesus tem dito aqui durante toda a jornada dele na Bíblia, no Novo Testamento, não é passividade. Porque quem conhece, quem lê Bíblia, sabe quando ele chegou no templo e viu que a casa do Pai, casa de oração, estava sendo feita de comércio, ele saiu chutando tudo, quebrando tudo. Certo? Então, não é passividade que Jesus defende aqui, mas sim de você não prolongar uma questão, uma discussão com mais discussão. É você não procurar se vingar pelos motivos seus, ou seja, por uma afronta que você acha que recebeu, porque, meu irmão, a verdade é que quem se ofende é fraco. Eu estou dizendo isso, a primeira pessoa que está ouvindo sou eu, porque já fui muito fraco. Já cometi deslizes por conta de nada, de afrontas ridículas. E porque eu achei que tinha sido afrontado, achei que deveria reagir da mesma maneira que fui afrontado. Então, eu estou te dizendo na pele, porque já senti, quem se ofende é fraco. Está aí o exemplo de Jesus. Foi ofendido, foi cuspido, foi enxovalhado o tempo inteiro e não reagiu
com o mesmo que estava recebendo. E ele não merecia nada daquilo. E ele sabia disso, que não merecia nada daquilo. Para ele, a consciência disso era suficiente. E é isso que a gente deve ter como exemplo. Se você não tratou ninguém mal e foi tratado mal, bom, você não tem a consciência de que não tratou ninguém mal, então não se justifique com mais discussão. Ceda. Ceda o tempo inteiro. Ceda principalmente ao bem, perdão, já ia trocar. Ceda ao bem. Por que é tão difícil, meu irmão, a gente fazer a vontade de Deus? Porque foi inserido na vida da gente, desde o pecado, o primeiro pecado, uma programação maligna que a gente segue sem perceber. Irmão, o diabo convenceu Eva conversando. Não foi forçando, não foi assustando, foi na conversa. Meus queridos, a grande verdade é que o inimigo de nossas almas, ele não aparece como ele é, porque senão ele assusta. Então ele procura, ele é inteligente, ele vai aparecer de mansinho, sapatinho de lã, o mais bonito, o mais sedutor possível. E a gente está com essa programação inserida na vida da gente desde que nasce. Nossos pais, nossos avós, vêm com toda essa programação satânica, maligna, desde o nascimento. E aí isso é passado de geração em geração e a gente não percebe, mas está vivendo do jeito errado. Por isso é tão difícil viver do jeito certo. Porque o pecado foi inserido nas entranhas da mente da gente. Por isso hoje, quando a gente sai, pensa fora da caixa, quer pensar segundo a palavra de Deus, é tão difícil mudar. Porque a gente está habituado a viver em pecado, a viver do jeito errado, a viver do jeito do mundo. E o jeito do mundo, o mundo é caído, porque o que está no mundo é caído, é condenado. Tem que ser difícil para a gente dar valor. É como qualquer conquista mundana. Sua casa, seu carro, você conseguiu do dia para a noite? Não, foi com muito suor, com muito trabalho. Viver segundo a palavra de Deus é a mesma coisa. Dá trabalho, mas dá trabalho porque o pecado já está inserido na vida da gente, programando nossa mente para viver segundo o mundo e não segundo o que Deus prega. Então ceda, meu irmão. Ceda, sabe o que? A vontade de Deus. Renuncie. A própria palavra está dizendo. Quando diz renúncia, você tem que abrir mão de algo que para você é bom, é válido, é importante, por outra coisa que é muito mais importante. Mas para isso você precisa abrir mão. A escolha tem que ser feita diante de dificuldade, de sacrifício. A renúncia é isso. Para cada caminho, para cada escolha que você faz, tem uma renúncia. Porque você quer algo, então você tem que abrir mão de algo. Você quer algo, você tem que abrir mão de algo. Só que nessa história aqui, meu irmão, você está abrindo mão é justamente da condenação, do inferno, de perder sua alma. Para que você está abrindo mão disso? Para ter a vida eterna. É sua vida que está em jogo, a minha, de todos nós. E as escolhas precisam ser muito bem feitas, e elas só serão muito bem feitas se elas tiverem direção, se elas tiverem instrução. A instrução está aqui, irmão. A palavra de Deus. A gente não sabe para onde vai, nem para onde quer ir, e quando acha que sabe, está tudo errado. Porque é sempre baseado no que sai daqui de dentro. E o que sai daqui de dentro é a nossa vontade, que é falha, que é enganosa, que é pecaminosa. Eu ouvi uma pregação esses dias que disse: Deus não vai te dar nada que seja para exaltar você, que seja só para você. Irmão, o que a gente precisa entender para que a nossa vida comece a ir bem. Ir bem que eu estou falando, não estou falando de conquista financeira, não estou falando de conquista material.
Estou falando aqui de dentro, de bem aqui. Aqui de dentro. É você entender, eu, você, todos nós entendermos que nós não somos o foco. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nenhum de nós. Tudo é sobre Deus. Quando nós tivermos esse entendimento, que Deus é o foco, é sobre Deus, é sobre o reino dele, é sobre o amor dele, a misericórdia dele. Quando nós tivermos esse entendimento, nós vamos colocar Deus na nossa vida no lugar que é de merecimento de Deus, em primeiro lugar. O resto não vai importar mais. É tudo sobre ele, é tudo para ele, porque dele são todas as coisas, inclusive a gente, graças a Deus. Quando a gente tiver esse entendimento, meu irmão, a gente não vai se preocupar se vai ter um carro melhor, uma casa melhor. Mas aí Deus, porque Ele quer, pode muito bem nos dar. Pode muito bem nos acrescentar esses bônus. Porque Ele vai saber que a gente entendeu do que se trata. A gente aqui na Terra não está aqui para viver deleites próprios, individuais. A gente está aqui para servir. Eu já disse alguma vez, né, em alguma outra pregação, que Deus não precisa de nenhum de nós. Mas Ele fez questão, por amar o que Ele criou, Ele fez questão de que a gente participasse do plano de salvação dEle. E a salvação, no caso, é a nossa. Então, meu irmão, entenda uma coisa. É sobre Deus, não é sobre você. Não é você o foco. O mundo não gira ao seu redor. É sobre Deus. Aquele que nos criou. Você está aqui não é para ser o bambambam, ter carro, ter casa, ser rico, ser o cara. Não. Você está aqui com as condições que você tem, que foi dada por Deus. Não foi mérito seu, foi por Deus. Para você servir. Então, se você tem mais, sirva com mais. Se você tem menos, sirva com o que você tem. Mas sirva a Deus. Se hoje você conhece a palavra e ela te faz bem, e ela te dá direção, irmão, a Bíblia também ensina: ama teu próximo como a ti mesmo. O que você não quer para você, você não vai querer para o seu próximo. O que você quer, o que faz bem para você, compartilhe. Se faz bem para você, se sente bem, compartilhe com o teu próximo. Você, eu, nós estamos aqui para isso. Não é para viver de forma egoísta só pensando em você. Nada vai dar certo enquanto o seu pensamento for assim. No momento que você ceder a palavra de Deus, no momento que você ceder, renunciar todo o seu egoísmo, todo esse centralismo voltado só para você, que você é o importante, que tem que dar certo para você, que é você primeiro, como diz aqui na Bahia, farinha pouca, meu pirão primeiro, tá tudo errado. Não é assim, não foi assim que Jesus ensinou, não. Pelo contrário, na passagem de quando diz que a farinha é pouca, ele disse: tem fé em mim que eu faço ela ser muita. Para todos. Não é primeiro para você e se sobrar para o resto. Não, primeiro que não é resto. Trate seu próximo como você gostaria de ser tratado. Sirva teu próximo sem esperar um muito obrigado, sem esperar reconhecimento, porque o reconhecimento não é do homem. De Deus. Irmão, ceda à vontade de Deus. Ceda às instruções do Espírito Santo. Abandone já, imediatamente, esse jeito errado de viver. Não vai ser do dia para a noite, mas você precisa se colocar, se prostrar. Você precisa entranhar isso dentro de você, esse compromisso de se renunciar. O jeito que você tem vivido até hoje está errado. Porque você não está vivendo como Deus ensinou. Então abra mão disso, renuncie. Vai doer demais. Vai. Você está numa programação, você estamos numa programação, sabe, desde o início dos tempos, de viver errado.
O grande mistério é justamente buscar força em Deus, querer realmente ser diferente. Quando Jesus disse, se vocês são luz e sal do mundo, é que a gente é luz para iluminar a treva, a gente é sal que é para temperar a vida dos outros com aquilo que a palavra está trazendo para nós. Se hoje a tua vida está temperada com a palavra de Deus, se hoje ela, não é que ela é mais fácil, mas hoje você encontra suporte em Deus, você sabe para onde correr, você sabe quem é que te sustenta, você sabe quem é que te alimenta, você sabe quem é que te derrama graça e misericórdia porque te ama, não porque você merece nada. Divida isso. Você está aqui para isso, eu estou aqui para isso. Se essas coisas te fazem bem, compartilhe com o seu próximo. Sirva, sem esperar nada em troca. Faça disso um hábito. Como eu disse, vai doer no início, vai. Porque até se tornar hábito, meu irmão, você está inserindo um hábito novo na sua vida que vai combater um velho que já está instalado há muito tempo. Então a mudança não vai acontecer do dia para a noite. Mas você precisa estar comprometido em realmente querer mudança. Lembre-se que a palavra diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Jesus não é invasivo, ele só entra se você deixar. Quando você abrir a porta, vai doer. Vai doer. Porque ele vai entrar na casa dele, que é você, a habitação do Espírito Santo. E ele vai limpar a casa dele como ele quer. E quando ele começar a fazer essa limpeza, vai doer, porque o que está em você, impregnado há tanto tempo, vai querer resistir para sair. E aí é a hora do seu comprometimento, do meu, do seu, do nosso comprometimento com Deus. Em querer a mudança, não. Ó, irmão, você, a gente vai cair muito, vai tropeçar pra caramba. Mas entenda, lembra o que eu acabei de falar no início, prego que se destaca vai ser batido. Se está doendo, continue. Foi esse o entendimento que me veio. Se está machucando, se está doendo, se você está sendo perseguido, continue. Você está no caminho certo. Mudar dói, dói mesmo. Não é do dia para a noite, não é um passe em mágica. É processo. Eu chego a tremer quando eu ouço essa palavra. É processo, irmão. Dói. Mas você tem que ceder à vontade de Deus. Ceder à vontade de Deus. Renuncie-se a si mesmo e me siga, foi o que Jesus falou. Ele sabia o que estava dizendo, quem não sabia era a gente. Hoje você sabe, hoje eu sei. Dói, machuca. É um processo longo. A gente não pode parar no meio. A gente tem que continuar. E Deus confia em mim e em você para a gente continuar. Isso é uma honra, meu irmão, que, sabe, são poucos que têm, são poucos que entendem que tem. São poucos que abrem a porta para Jesus entrar. Então abre a sua, convide Ele para a sua vida. Renuncie-se a si mesmo. Ceda à vontade de Deus. E pode ter certeza, meu irmão. Hoje, antes eu falava isso que eu vou dizer agora, pensando no mundo, nas coisas do mundo. Mas hoje eu te digo, você vai viver algo extraordinário. E eu não estou falando de coisas materiais. Eu não estou falando de nada aqui desse mundo. Mas eu estou falando de uma satisfação. De ser servo. Uma felicidade, uma alegria que não passa de ser servo. De servir. Não é de ser servido. É de se render, de doar e não de ser agraciado com presentes. Queridos, eu espero em Deus que essa mensagem toque vocês como me tocou. Eu espero que esteja doendo bastante, como está doendo aqui. Porque se está doendo, meu irmão, é porque o Espírito Santo te alcançou e está te transformando. Se as coisas desse mundo te incomodam, é porque
você agora está começando a seguir na direção certa. Porque nós não somos aqui, nós estamos aqui de passagem. E a palavra de Deus diz assim, 1 Pedro, que é 15:16, em que diz assim: sede santos como eu sou. Porque ser santo, meu irmão, é você estar no meio do pecado, no meio da imundície, no meio das trevas, mas não ser alcançado por elas. Mas precisa que você se comprometa com isso. Amém, meus queridos? Eu estou fazendo isso agora e desta vez em nome de Jesus, por conta do entendimento que Ele me deu, vocês vão me ver toda semana, sem falhar. Não importa o que esteja me atingindo, não importa o que esteja martelando ou me perseguindo. Eu quero e assumo esse compromisso, renovado com o Senhor e com a santa palavra dEle. A gente vai se ver aqui muitas vezes. Amém? Aquele abraço e fica com Deus.